A paz do Senhor, seminarista Geisiane. A paz do Senhor, seminarista Gabriel. Graça e paz a você que está nos assistindo pela TV IMW. Estivemos aqui no evento da Semana Acadêmica Ser Forte 2017. Uma semana de muita edificação e aprendizado, não apenas teológico, mas também para a nossa prática de vida ministerial. Contando com a presença de vários pastores que estiveram ministrando palestras maravilhosas. Na terça-feira, contamos com a presença do pastor Luiz Henrique do Prado, que falou a respeito de plantação e crescimento de igrejas. Bom, tivemos também a presença do bispo Simvaldo Coelho, ele que é bispo da terceira região eclesiástica, ministrando sobre o tema liderança. Na quinta-feira, tivemos aqui o pastor José Edmar Lopes, pastor da igreja do Secap em Taubaté. Ele também, que é o SD ali da região de Taubaté, que falou a respeito de vida prática pastoral. Tivemos também, ministrando aqui, a missionária Jurema Lopes, esposa do pastor José Admar, que esteve ministrando para nós sobre a palestra Intercessão na Vida Ministerial. Na sexta-feira, contamos também com a participação do pastor Almir Goulart, ele que é diretor-geral do Ser Forte. Esteve aqui falando a respeito de teologia no Arraial Gospel brasileiro. Como foi maravilhosa essa semana, esses dias de muito aprendizado, e nós agradecemos a todos que estiveram conosco, participando desta semana. Sim, agradecemos a você também que está assistindo esse momento aqui que nós estamos falando a respeito do que foi a Semana Acadêmica. Muito obrigado, TV IMW. Proclamando vida, transformando gerações. Dependa tudo dele, do Espírito Santo. Ele está aqui dentro. Agora, quanto mais espaço você vai dando na sua vida cristã, chama processo de santificação, que a gente se converte e aos pouquinhos Deus vai tirando o que não presta. E quanto mais você abre espaço para Ele, aí você vai tendo sintonia. Ontem mesmo atendendo um rapaz no escritório, eu falei, mas pastor, como é que esse negócio o senhor fala que ouve o Espírito Santo falar? Ele fala comigo. E eu contei uma experiência para ele, irmãos, eu estava lá em Guaíra, quando estava pastor em Maringá, 4h30 o Espírito Santo falou assim, levanta e vai embora agora. Eu levantei, chamei o pastor, falei, mas embora agora, 4h30, para quê? Falei, para quê? Eu não sei. Deus mandou embora agora. Mas nítido assim. E 5h da manhã, foi o tempinho de eu chegar na saída da cidade, tinha um rapazinho assim com uma pastinha, no escuro, e eu perguntei para o Espírito Santo, é para dar carona para ele? Ele falou assim, Ele sentou do meu lado, me deu bom dia, não falei que era crente, que eu era pastor. Depois de uns 10, 15 minutinhos, ele começou a falar um negócio assim, eu vou falar uma coisa com o senhor, talvez o senhor nem acredite. Ele disse assim, eu sou crente, e eu ia trabalhar hoje, estou indo para trabalhar hoje, não tem um tostão. Aí eu falei, Deus, não dá para o senhor arrumar uma caroninha para mim, para mandar um anjo para me pegar? Eu estou deixando ele dar corda, conversar o papo dele lá. E aí eu falei, meu filho, depois que ele passou uns 20 minutinhos, eu falei, eu sou a resposta da sua oração. Deus me acordou 4h30 da manhã para me dar carona para você. Então, gente, nós temos que ter essa sensibilidade para você ouvir. Você vai ter muito desafio na igreja. Em vários segmentos da igreja. E se você for fazer aleatoriamente e não tiver essa sintonia, você pode ter até boa vontade. Mas se você estiver em sintonia com ele, você vai fluir muito mais rápido. Então dependa dele, conversa com ele. Então isso é a oração. Irmãos, esse aqui é o básico da nossa vida diária. Eu tomo café, eu almoço, eu janto, eu cuido do meu físico. Bíblia e oração, eu cuido da alma e do espírito. E hoje nós temos que tomar um cuidado, porque isso é um ativismo. Geral, mesmo a galera de mais cedo hoje, nós viramos um ativista com tantas coisas e esquecemos do essencial. Essas duas coisas aqui, ela vai redundar em outras coisas na nossa vida, mas essas duas coisas aqui, que o pastor, a Bíblia, o pastor e a oração, vamos dizer assim, são dois pilares no alicerce do seu ministério. Bom dia a todos, estamos aqui na TV Wesleyana e também
aqui na Semana Acadêmica. Hoje, em especial, estamos com o pastor José Admar Lopes, pastor da Igreja do Secap, na cidade de Taubaté, também SD ali. O pastor José Admar tem mais de 35 anos de ministério, pastoreou por várias regiões do Brasil, como no Sul, no Paraná, também no Sudeste, Rio de Janeiro e agora está em São Paulo. Pastor, nós temos uma pergunta para o senhor, mediante a palestra que esteve aqui. Pastor, o senhor tem anos de experiência, né? E já pastoreou em diversas regiões do Brasil. O senhor já encontrou diversas situações na sua vida ministerial. Aí a pergunta, qual é o maior desafio que o senhor vê hoje na prática pastoral? Nós já tínhamos falado e vou trabalhar nos 3 pilares que eu coloquei para vocês. Para um ministério bem-sucedido, Bíblia, ser bem preparado nas Sagradas Escrituras, uma vida de oração, isso dependendo exclusivamente do Espírito Santo, e um preparo acadêmico para que você tenha sucesso e ser bem-sucedido no ministério. Muito bom. Pastor, mediante a palestra que tivemos hoje no período da manhã, eu pergunto ao senhor, qual conselho o senhor poderia nos dar, nós que agora seremos futuros pastores, uma leva de pastores e missionários que têm se formado? Qual conselho que o senhor nos daria agora que nós entraremos em nosso ministério? Lembra que eu falei com vocês? O preparo do seminário é muito importante, mas a experiência, ela vem no campo. E aí é que a gente deve estar aberto para ter essa visão dos desafios que a gente encontra no reino e no campo de trabalho. Então é muito importante, eu volto sempre a frisar essa tecla, você deve conhecer a ferramenta que você vai usar, que é as Sagradas Escrituras, você dependerá muito da pessoa, do Espírito Santo, para orientar os seus passos, e prepare a sua vida acadêmica para que você possa desenvolver um ministério abençoado e profícuo. Excelente, pastor, muito obrigada. Muito obrigado a todos. Esse foi o pastor José Admar Lopes, na sua vasta experiência ministerial, e agradecemos ao Senhor por tudo que falou aqui esta manhã, e saiba que foi de muito proveito para todos nós. Muito obrigado. Até logo, pessoal. Esses dias, numa congregação nossa, eu vi assim, é tão lindo a atitude que eu vi, uma senhora entornou lá uma madeira, uma criança. Gente, não estou exagerando que eu vou falar com vocês, o menininho não tinha 10 anos, ninguém mandou. Ele correu lá atrás e pegou um pano de chão e veio limpar o negocinho lá, sem ninguém mandar. Eu falei assim, olha, que diácono, quem sabe até um pastor futuro, que está no DNA dele, proativo. Estamos na TV Wesleyana durante a Semana Acadêmica Ser Forte 2017. E eu estou aqui agora com a missionária Jurema. Ela que tem 22 anos de ministério de intercessão e 35 anos juntamente com o pastor José Admar Lopes, ali em seu ministério pastoral. Missionária Jurema, gostaria de fazer uma pergunta, por favor, Gabriel. Sim, são tantos anos, né, de experiência pastoral e missionária também, desde 79, como a senhora mesmo falou. Conheceu o pastor José Admar em 81, no seminário, casou, na verdade, em 81, e o conheceu no seminário. Dentro desse período todo, eu quero que a senhora agora categorize onde está a importância da intercessão no ministério pastoral. É primeiro lugar? É segundo lugar? Em que lugar nós podemos colocar o ministério de intercessão na vida pastoral? Eu acredito que o ministério de intercessão, a oração, ele precisa estar em primeiro lugar para que ele possa desenvolver um ministério frutífero e de resultados. Muito boa resposta. E é isso que nós estamos aqui ouvindo e estamos aprendendo. Então, a vida devocional para a senhora, que inclui a oração, o ministério de intercessão, está em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Se não tiver prioridade, eu acredito que o restante do ministério, ele pode ser prejudicado. Jesus priorizou a oração. Jesus, ele enfatizou a oração, e durante todo o ministério dele, ele realmente colocou em primeiro lugar como princípio e ensinamento básico a oração. Fora dele, não tem. Ótima lição de vida. Excelente, missionária Jurema, nós agradecemos a sua participação e continuamos aqui na Semana Acadêmica 2017 Ser Forte. Dali, por direção de Deus, também por revelação nítida, eu vou para Maringá. Do lado
do quarto do Reuel e do Otto, meu escritóriozinho era no meio. Estou lá bem lendo lá. Aí o Reuel chegou, gente, parece que o olho dele ia pular para fora, assim, o negócio estava, pai, tem alguém debaixo da cama. Mas como, rapaz, aqui dentro de casa? Pai, tem. Mas como? Aí o Reuel, ele tem uma revistinha aqui, só para me explicar para vocês como é que aconteceu, foi tão interessante. Era a revistinha de adolescente explicando as escrituras. Ele estava na cama e ele disse, pai, eu joguei a revista debaixo da cama e ela voltou num tapa. A gente, na hora, mano, eu tomei, porque não tem... O que eu fui? Primeira coisa que eu fui lá, levantei o lençol, não tinha nada. Mas ele teve a sensibilidade de perceber que tinha algo sobrenatural. Ele sabia, eu estava igual o Balaão lá, não estava percebendo, né? Falei, pai, tem uma coisa... Mas até então a irmã Jurema estava na cozinha, eu vou fazer a prova do Tomézão lá, né? Eu levantei lá o lençol e joguei a revista. Gente, do jeito que eu contei para vocês, ela veio num tapa assim, e voltou. Eu falei, não, dessa que a irmã Jurema encerrou a casa aqui, escorregou, voltou. Aí ele tinha falado a primeira, eu fiz a segunda. Na segunda vez, eu falei, mais uma vez, né? Eu peguei a revista, disse assim, pá, e ela voltou, tuf, num tapa. Aí, tá, aí na hora, aí eu discerni o negócio, falei, epa, é o mesmo encardidozinho de lá que veio me perturbar aqui. Aí eu chamei a irmã Jurema, chamei o Otto, né? O Otto estava lá, o Reuel estava ali. Aí eu falei, veio um negócio interessante aqui. Eu peguei a revista, eles vendo, né? Mas a terceira vez. E tudo não estava de volta, né? Então vocês verem, a gente tem que ter o discernimento das coisas. Então, gente, aí na hora eu falei com a irmã Jurema, nós demos as mãos, eu, a Jurema, o Otto e o Reuel. Eu falei, rapaz, você sabe que na minha vida, na minha família e no meu ministério, não tem uma unha para você. Eu lembro, irmãos, desse jeito que eu fiz, ó. Pode bater e retirar. Só isso. Vamos tirar a prova dos 9? Eu joguei a revistinha ficou lá. Gente, isso nós temos que aprender. Estou falando com vocês, prática pastoral é vivência. Muitas coisas que eu podia contar para vocês. Teologia, irmãos, eu sei que vocês devem desenvolver, ler bons livros, tem muita coisa boa. Mas tem muitas coisas que vocês vão aprender no campo. E Deus vai permitir. E não aprenda apanhando, não, gente. Tem coisa que Deus, não tem jeito. Deus, o Jó teve uma experiência lá, por permissão divina, mas muitas vezes a gente apanha de teimoso que é. Deus não gostaria. Então eu ir para o campo, submete à direção do Espírito Santo, aí Deus vai direcionar a vida de vocês. Boa tarde, estamos aqui na Semana Acadêmica CEFORTE 2017 e eu estou aqui com o Bispo Simvaldo Coelho, ele que é Bispo da Terceira Região. Bispo, nós acabamos de assistir, o senhor ministrou uma palestra sobre liderança e eu pergunto ao senhor, qual o pensamento que o senhor tem a respeito da vida acadêmica dos futuros pastores, nós que estamos aqui no seminário, e também dos pastores atuais que já estão em gestão? Na nossa visão e na nossa proposta, para a região e também para cada um dos nossos clérigos, seja os novos, seja os antigos, nós prezamos bastante pela cultura, pelo ensino, pelo estudo. E nós temos até um projeto chamado 4Cs, que é o curso de capacitação continuada de clérigos, que ainda não entrou em atividade, mas vai entrar. E principalmente para aqueles jovens que estão iniciando na vida ministerial, que estão estudando ou que estão nos primeiros anos do ministério, que é mais fácil, a cabeça ainda está bem aberta para o estudo, não quer dizer que os antigos não devam fazer. Eu incentivo bastante que não façam apenas o curso de teologia, mas que também façam um outro curso acadêmico reconhecido, que de preferência em matérias que vão confirmar o ministério, que vão auxiliar o ministério, pedagogia, letras, psicologia ou outras quaisquer, porque principalmente no ministério iniciante, se você tiver uma outra profissão, você poderá criar vínculos com pessoas para evangelizá-las e levá-las a Cristo e também, com isso, fazer uma tendazinha, como Paulo ensinou, levantar sustento. Agora, a minha visão complementar e já de futuro, mais para adiante, é que o estudo ele não para nunca. A educação ela tem que ser continuada, seja da forma formal,
que você senta num banco para estudar, seja no EAD, ou seja da forma informal, quando você se torna um autodidata, que você compra livros, que você faz seminários, que você faz cursos de especialização, que você vem à semana acadêmica, né, que muitos poderiam ter vindo, nem que fosse para um dia, e você está ampliando o seu horizonte, o seu aprimoramento. Ninguém tem conhecimento suficiente que não tenha algo a aprender. E ninguém também tem conhecimento tão pouco que não tenha algo que possa ensinar. Então eu sou a favor do estudo continuado, eu sou a favor principalmente dos mais jovens que têm mais tempo, que ainda estão no início, ainda não estão tão compromissados como os mais velhos, fazer uma outra faculdade, fazer um doutorado, fazer um mestrado. Prezei isso na minha vida familiar, meus filhos fizeram a faculdade, a minha filha fez o doutorado, o pastor Samuel agora está fazendo um MBA na Fundação Getúlio Vargas de Gestão e Liderança, que é a área dele também, a capacitação dele, então incentivei ele a fazer para ter um certificado nessa área, que às vezes a igreja, alguns membros, por mais que você seja habilitado em liderança, ele já acha que é da sua cabeça. Então, já que você tiver um diploma, aí ele já olha diferente. Então, vamos continuar estudando, vamos vir na semana acadêmica do ano que vem, vamos fazer os seminários, vamos fazer os congressos, vamos comprar livros, vamos ler e, brevemente, o curso de complementação de capacitação ministerial que vai ser lançado pela região e que você vai ter que assistir a aula, a videoaula, vai ter que responder as questãozinhas, entrar com a sua senha, porque vamos estudar. Estudar faz parte de todo bom cristão, de todo bom pastor. Quem não aprende, não tem o que ensinar. Quem não se capacita, vai ficar pelo meio do caminho. Quem não se aprimora, não vai atender as demandas do mundo atual, que exige muito mais da gente. Deus abençoe todos. Conto com vocês nos próximos eventos. Excelente, obrigada, Bispo. E nós continuamos com a Semana Acadêmica CEFORTE 2017. Romanos, capítulo 8, o verso 26 e o verso 27, ele vem falando sobre a interação, a participação do Espírito Santo nesse momento de comunicação com Deus. E ele diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede por nós. Então, nessa questão da oração, da intercessão, nós temos um amigo. Nós temos uma pessoa que, durante todo o tempo, ela está interagindo para que nós possamos estar conectados com Deus, para que a nossa fala, a nossa comunicação, o nosso diálogo, ele chegue diante do Pai. Então, ele está conosco. E é muito importante, nessa caminhada, quando nós estamos falando hoje, a intercessão na vida ministerial, tem uma pessoa que vai estar conosco durante todo o tempo, e essa pessoa é o Espírito Santo. E nós devemos direcionar, saber como conduzir esse relacionamento. Aqui, eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, que é a missionária Dorvalina. Ela traz uma explicação muito importante sobre isso. E nós vemos aqui os dois conversando, essa interação, se eles tivessem assim, uma aproximação, fosse mais próximo, esse diálogo seria diferente, essa aproximação seria diferente. Mas o relacionamento de amizade de um com o outro não é tão próximo, vamos dizer assim, dentro do que nós vimos aqui. E quando nós trazemos a definição de oração, né, a Dorvalina, ela fala assim, dentro de tudo isso, ela destaca: a vida de oração é fundamental para todo cristão que verdadeiramente deseja caminhar com Deus neste mundo. Sem a prática da oração, jamais seremos capazes de vencer as tribulações que se levantam à nossa frente. Então, nós observamos que ela é algo primordial, ela é fundamental na nossa vida. Hoje, nesse momento, nessa tarde, nós estamos nos direcionando a participação, a intervenção, assim, da oração, relacionado à vida ministerial. Porque nós fomos chamados com um propósito. E esse propósito, qual é o maior propósito para o qual Deus nos chamou? Para anunciarmos salvação, para ganharmos vida para Jesus. Mas antes da gente ir lá,
na batalha, existe um antes. E esse antes é você ter um relacionamento com Deus. E então, essa frase aqui, a vida de oração é fundamental para todo cristão que verdadeiramente deseja caminhar com Deus neste mundo. Estamos aqui na TV Wesleyana e durante a Semana Acadêmica 2017 Ceforte. E eu estou aqui com a Aline Goulart, ela que é pedagoga do Ceforte Polo Guarulhos e missionária juntamente com seu esposo Elvio, ali na Igreja de Jova Rural. Missionária Aline, nós temos várias dúvidas e você, como idealizadora deste evento, nós gostaríamos de fazer uma pergunta. E a pergunta é essa: qual é a importância da Semana Acadêmica aqui para o Polo Guarulhos? Algo que não acontece sempre, mas que nós estamos trazendo aqui para o Polo, e eu creio que vai ser contínuo, e isso vai ter todos os anos. E qual é a importância para você e a relevância que a Semana Acadêmica tem? Então, a grande relevância é nós pararmos para refletir na prática daquilo que nós estudamos durante o ano, né? Então, é interessante que esses temas que nós temos visto são bem abrangentes e exatamente servem para que os nossos alunos eles deem uma pausa, né, no seu ano letivo, no seu semestre letivo, para ter experiências com pessoas que já estão na área, com pessoas que já estão trabalhando no ministério, que já estão trabalhando em áreas específicas da nossa igreja e que podem contribuir e acrescentar já desde o começo do nosso ministério. Então, é interessante a reflexão, é interessante a troca de experiências, a oportunidade de poder perguntar, a oportunidade de poder realmente parar para pensar em pontos que talvez você nunca tenha visto num livro ou tenha visto, né, na sua própria caminhada, porque recém estamos começando. Então, essa é a grande intenção da semana, que a gente pare, reflita, fique com dúvidas, realmente seja estremecido em algumas situações, em algumas áreas, e que isso gere no aluno, em todos aqueles que estão participando, que temos outras pessoas também participando, além dos nossos alunos do Polo, essa necessidade de que não é apenas aquilo que eu acho que é necessário, mas o que de fato no ministério é importante. Então, essa é a grande motivação para pararmos um pouquinho com as nossas aulas regulares e refletirmos em assuntos tão pertinentes do nosso ministério. Muito bom. E entendendo, então, pelo seu discurso, que não é só uma proposta teológica, mas também prática, justamente por causa dessa troca de experiência, correto? Exatamente. Porque, como alguns, né, dos nossos palestrantes já falaram, a teoria, a própria teologia, ela é muito linda e faz muito bem para a nossa mente, né? Mas a nossa prática ela vai além daquilo que a gente pensa, né? E as nossas experiências na igreja, as nossas experiências no ministério ou nas secretarias que, porventura, trabalharão futuramente, necessitam de outras reflexões além da teológica. E isso é muito importante a gente ter claro no coração. Muito bom, quero já agradecer a sua presença aqui. Excelente, agradecemos a participação e continuamos aqui na Semana Acadêmica 2017 Ceforte. Jesus, ele é o nosso maior exemplo em oração. E eu fico assim maravilhada quando eu vejo a postura, o posicionamento de Jesus aqui como pessoa humana e divinamente. Ele era divino e também tinha a sua parte humana. Mas nós vemos que, em todo o tempo, ele dependeu de quem? Do Pai. E eu coloquei ali, ao vir na Terra para cumprir sua missão de resgatar a humanidade, mesmo sendo Deus, ele não utilizou os seus atributos, suas qualidades divinas. Jesus ele podia chegar aqui e, como filho de Deus, tendo a mesma competência, as mesmas qualidades, a atribuição de poder que Deus deu para ele, ele poderia chegar aqui, nem precisava da ação, da participação do homem. Ele poderia pegar e fazer. Mas nós vemos que, em todo o tempo, como um bom filho, antes de fazer qualquer coisa, ele se dirigia ao Pai. E eu, muito tempo lendo a Bíblia, eu fiquei assim, observando essa atitude de Jesus, e eu ficava impactada, né? Ele sendo Deus, ele não precisava de ir ao Pai. Ele não precisava. Ele já conhecia o inimigo, ele olhava para as pessoas, ele já sabia do coração que ia no coração de cada um. Porque Deus deu para ele essa competência. Mas em nenhum momento ele usou disso. Mas ele antes ia, olha, para o Pai. Ele ia para o monte,
ele ia num lugarzinho lá, ia orar, ia, pai, eu preciso que o Senhor me direcione sobre isso. Então, seguindo aqui, ele se comportou como uma pessoa que precisava do pai em todos os momentos aqui nessa terra. Estamos aqui na Semana Acadêmica Ser Forte 2017. Eu estou aqui com o pastor Edilson Knust, ele que é pastor da Igreja de Poá, parte integrante ali do distrito do Alto Tietê e também líder regional de louvor e adoração. Pastor, o senhor participou de todos esses dias da Semana Acadêmica e nós temos uma pergunta para fazer para o senhor. Isso, e a pergunta é essa, pastor. Durante todos esses dias, o que você acha que essas palestras, esses aprendizados trouxeram de contribuição para o seu ministério? Bom, eu tenho ao todo 7 anos de ministério, né, entre o aspirantado e o pastorado, 7 anos de ministério. E a nossa tendência é achar que, às vezes, pela sua convivência com o ministério, com a igreja, que a gente já sabe de tudo, né? A gente começa a achar que já viu de tudo. E quando nós participamos de dias como esses, nós vemos que nós não somos ninguém, que nós não somos nada. Eu tomei muita cacetada aqui, aprendi muita coisa. E eu fui anotando ali tudo que eu ouvia e que me chamava atenção. E eu quero, em nome de Jesus, levar isso para a minha igreja, levar isso para o meu povo. E tenho pedido misericórdia a Deus para me ajudar a colocar em prática o que eu tenho aprendido aqui. E a gente se sente, como eu disse assim, como se, meu Deus, como eu preciso orar, como eu preciso buscar, como eu preciso mais de Deus, como eu não sou ninguém. Essa é a grande verdade. E está valendo muito a pena estar aqui, né? Tem sido recompensador. E graças a Deus, eu agradeço a Deus por ter me dado essa graça de estar aqui nesse dia aqui com vocês. É isso aí. Muito obrigado, pastor Edilson. Essa foi mais uma entrevista aqui na TV IMW. Proclamando vida, transformando gerações. 1 Reis 8:33, ele vem falando aqui sobre a experiência, né, de Salomão. Salomão orando a Deus pelo povo. Deus nunca rejeita aqueles que se arrependem. Quando há arrependimento sincero, Deus nunca vira as costas para nós. Deus está com as mãos abertas para nos dar. E o outro ali nós vemos jejum. Neemias, falando sobre a experiência de Neemias. O outro ingrediente, o choro, eu achei muito interessante aqui. Temos o caso de Jeremias, né? Deus usa Jeremias a transmitir uma palavra ao povo de Israel. Nós precisamos aprender a nos derramar diante de Deus. A intensidade da oração na luta espiritual, da necessidade de ser atendido, pode ser medida pelas lágrimas que derramamos. Porque quando você... É certo que tem aquelas pessoas que já são quebrantadas de coração e tem uma facilidade, né, essa sensibilidade, e ela tem facilidade de chorar. Mas quando a luta ela é tão grande e você se coloca na presença do papai para falar com ele, gente, não tem como, esse coração quebra. E nós precisamos desenvolver essa sensibilidade. E quanto mais nós nos aproximamos do Pai, Ele realmente vai fazendo essa obra maravilhosa na nossa vida, no nosso coração. Olá, graça e paz a todos vocês que estão nos assistindo. Estamos aqui agora com o seminarista Natan Paiva. Natan é da 7ª região da cidade de Mossoró, enviado pela igreja de Caicó e está aqui estudando conosco e é quartanista do seminário interno. Seminarista Natan, nós temos vivido aqui dias de muito aprendizado. E eu gostaria de perguntar a você, de todas essas palestras desses dias, qual foi a palestra que mais marcou para você, que mais tocou o seu coração e que com certeza você vai levar daqui para diante no seu ministério? É um prazer estar aqui com vocês, para mim é um motivo de muita alegria. E observando todas as palestras, é óbvio que todas foram importantes, mas a do pastor Luiz Henrique, de crescimento de igreja, me impactou muito. Haja vista que nós estamos vivendo em um tempo de descobertas, onde todas as igrejas precisam crescer, tentam crescer, e essa palestra foi muito esclarecedor para mim, né? Colocando em pontos importantes aonde nós devemos crescer e o que devemos fazer para acontecer isso. A Semana Acadêmica está sendo uma bênção, um grande crescimento,
e a palestra do pastor Luiz Henrique tocou muito no meu coração. Agradeço, seminarista Natan, sua participação, e nós continuaremos aqui na Semana Acadêmica Ser Forte 2017 e aqui também na TV IMW, proclamando vida, transformando gerações. O hábito de falar com Deus transforma nosso jeito de falar com as pessoas. É tudo o que nós precisamos, irmãos. Quando o pastor Admar falou aqui sobre as crianças, nem todo mundo tem essa habilidade, né, de brincar com as crianças ou de dar um abraço. Eu tenho uma característica peculiar que eu nem sabia, mas sempre as pessoas estão falando. Eu não tenho facilidade, não tenho dificuldade de abraçar as pessoas. Seja quem for, eu não tenho dificuldade de abraçar. Já fui liberta, né? E graças a Deus que eu tenho um marido abençoado que ele realmente já entende isso, me conhece. E aí, criança, nem todo mundo tem. Mas se você está numa igreja, conforme nós estamos agora, tem 50 crianças por culto, você não vai aproveitar, é Deus que está dando para você, você não vai se tornar pai dessas crianças, fazer um agrado para essas crianças. Quando eu agrado as crianças, quando eu me aproximo das crianças, eu estou realmente trazendo os pais para a igreja. E muitas vezes Deus nos dá estratégia assim tremenda. E eu falei assim, eu não gosto de criança, né? Eu não gosto disso, e fica nisso, e quem é que perde? Você acaba perdendo. Então, o hábito de falar com Deus transforma nosso jeito de falar com as pessoas, porque Deus vai trabalhando comigo, Ele vai tirando aquelas mazelas, vai tirando aquelas coisas que estão lá dentro, que ninguém sabe mais que você sabe, que precisa ser tirado. Deus se incumbe de fazer. E faz você o quê? Uma pessoa perfeita, aquele vaso, olha, teteinha, para Deus usar e colocar onde Ele quiser, para a glória dEle. Gostou do teteinha? Um vaso belezinha para glorificar e exaltar o nome daquele que é todo-poderoso. Sabe por quê, queridos? Você é essa joia preciosa que Deus escolheu para fazer diferença no ministério dele. Graça e paz a todos vocês que estão nos assistindo no canal IMW. Estamos aqui hoje com a irmã Maria Aparecida, ela que é quartanista do seminário e estuda aqui no Ser Forte, no semipresencial. Ela está aqui todos os meses com a gente e hoje vai falar um pouco do que foi a semana acadêmica para ela, especificamente sobre a palestra de hoje. Irmã Maria Aparecida, nós acabamos de assistir a ministração da missionária Jurema sobre vida, no caso de intercessão na vida ministerial. E eu gostaria de perguntar, a senhora que tem uma vida ativa, uma vida de oração, qual a importância da oração para a senhora? A importância da vida de oração é a intimidade que a gente tem com Deus, né? E através dessa intimidade, Deus ele tem usado a nossa vida para abençoar a vida de outras pessoas. E nós somos um canal de bênção para abençoar famílias e eu creio assim que através das nossas vidas muitas famílias têm sido abençoadas. Deus tem feito coisas tremendas, porque a gente tem a manhã de oração, a gente vai lá todos os dias pela manhã, a gente ora, depois a gente sai para fazer visita e pessoas nos procuram para estar orando no lar, casamento sendo restaurado. Então, olha, é tremendo a gente poder orar, buscar o Senhor e interceder pelas pessoas. É muito gratificante. Glória a Deus, irmã Maria, eu agradeço a participação da senhora. E esse foi mais uma entrevista com a nossa querida irmã Maria Aparecida, aqui na TV IMW, proclamando vida, transformando gerações. E a oração, ela também é um hábito, a pessoa tem que reconhecer que isso é uma necessidade na vida dela. Nós estamos falando aqui sobre a questão das crianças lá. Aí eu fico observando, quando chama as crianças para orar por elas, vão aquele número imenso de crianças lá na frente. Aí eu observo que tem algumas que abaixam a cabecinha e já fica recebendo, né, a oração. Outras não estão nem ali, bate a cena, está com o olho aberto, está prestando em qualquer outra coisa, mas não naquilo que está sendo feito por elas. Então, é um princípio que tem que vir lá de trás. Então, muitas das vezes a pessoa não ora porque não tem conhecimento do que é orar. Por que eu oro? Né? Por que eu oro? Qual a necessidade? O objetivo? Porque quando eu sei que aquilo é importante para mim, eu vou procurar praticar. E se eu não sei, eu vou procurar quem saiba para me ensinar. Eu me lembro quando eu comecei a minha caminhada cristã,
eu via as pessoas orarem, eu ficava com medo, eu não sabia como orar. Eu falei assim, o que é orar? Orar é falar com Deus. Orar é você ter comunhão com Deus. Orar é você se aproximar daquela pessoa que você quer ter um relacionamento com ela. E aí, lá atrás, eu falo lá atrás porque de onde eu vim, o que foi passado para nós no antepassado, que a oração é uma coisa muito difícil, eu não tenho condição de falar com Deus. Então, é alguma coisa que vem do seu coração. A partir do momento que a pessoa reconhece que ela tem que ter um relacionamento com Deus, e que isso não é difícil, é acessível a cada um de nós, então ela vai exercitando isso e daqui a pouco ela está orando. Então, não é um negócio, me perdoe o que eu vou falar aqui, não é um bicho de 7 cabeças. O que falta é o quê? É ensinar. A partir do momento que é ensinado o que é a oração, com orientação básicas e fáceis da pessoa aprender, aí a pessoa vai encucando aquilo e vai tornando um hábito. O exemplo que passaram para mim e que eu me apeguei, eu falei assim, irmã, até a irmã Ruth, né, você conheceu a irmã Ruth? Foi a minha mãe na fé. Eu falei assim, olha, eu vejo tantas pessoas orarem, fala bonito, ora em público, mas eu não sei, como é que eu faço para fazer isso? Ela falou assim, olha, pega o livro de Salmos. O livro de Salmos são palavras. Todos os salmos ali são a oração de Davi. E você começa a orar a palavra. Memorizar, ou senão você, em voz alta, vai orando. E como é que eu aprendi a orar, a falar? A expressão do vocabulário. Foi lendo o livro de Salmos. Então, eu orava o livro de Salmos. E, aos pouquinhos, observando como as pessoas faziam. E aí eu comecei a aprender a orar. Comecei a ter gosto de orar. E, principalmente, o que eu vejo nessa questão da pessoa falar que não sabe orar, é porque não houve um aprendizado. Não houve um discipulado. Quando nós temos aí, a pessoa aceita Jesus como Salvador. Você pergunta para ela, você sabe orar? Não sabe. As pessoas até escondem uma atrás da outra porque não sabem fazer isso. Mas é uma questão realmente de ensinar. Na escola dominical. Por que nós falamos aqui da escola de oração? Se tem a escola de oração, não precisa ter negócio, assim, mas tem uma escola para ensinar. Aí, por meio desse aprendizado, aí as pessoas vão, né, pegando gosto e até se tornar um hábito e considerando que realmente aquilo é vital para a vida dela. Quem não ora está morto, espiritualmente falando. Não tem condição de comunicar. Aí pode se dar dentro disso, nessa questão, dar exemplos. Que a oração nada mais é do que um diálogo, é se comunicar. Quando nós vimos aqui os meninos, né, falando, por que eu levei eles fazer essa dramatização? É para que eles falassem sobre a família. Dentro da família, se eles têm uma afinidade um com o outro, eles iam colocar muito mais situação dentro da questão da família. Mas o que eles falaram? Falaram sobre a experiência deles. Né? E nesse diálogo houve assim, uma identificação, mas não uma aproximação profunda. Por quê? O relacionamento deles não é de pouco tempo. Então, eles não se conhecem. Então, nesse relacionamento, realmente eu tenho que conhecer com quem eu estou falando. Se eu não conheço, se eu não sei quem é, não tem como eu falar com ele. Estamos aqui na Semana Acadêmica Ser Forte 2017. Eu estou aqui com o pastor David Gomes, pastor Ideão do Ser Forte Polo Guarulhos. Pastor, nós estamos nessa semana e cada vez mais nós temos aprendido sobre diferentes temas. E gostaríamos de perguntar ao senhor o que o senhor pensa sobre essa semana. O senhor que é um formador de obreiros, nós queremos saber o que o senhor acha que a Semana Acadêmica pode contribuir para essa formação desses novos líderes que estão saindo aqui do seminário e vão agora enfrentar o ministério, ou os que não, mas também trabalharão em lideranças e tudo mais. A Semana Acadêmica, essa é a primeira edição, e a nossa proposta enquanto polo é de melhorar cada vez mais. No entanto, mesmo que seja a primeira, os temas foram escolhidos de maneira muito precisa, um praticamente completando o outro, e buscamos a essência dos temas que poderiam contribuir, não só para a vida acadêmica, mas para uma vida pastoral, ou uma vida de liderança. Os preletores também foram selecionados com pessoas que já têm experiência na área. E, dessa forma, a gente buscou comunicar de forma muito eficaz e muito profunda todas as coisas que foram ditas aqui. Com certeza, é um chamado à reflexão. E não só uma reflexão, mas inspira cada um a fazer aquilo que a proposta de cada tema tem trazido. Então, para nós, é muito importante que não só
aconteça essa semana, mas que a partir dessa semana as pessoas que vieram, que participaram, possam levar a efeito tudo aquilo que foi dito, não só na sua vida acadêmica, mas na sua vida diária, na sua maneira de construir um futuro melhor para uma vida melhor. Muito bom. E, como eu mencionei, o senhor é deão do seminário do Ceforte, na verdade, Polo Guarulhos, e nós queremos que o senhor deixe um recado para esses novos líderes, jovens, que têm interesse de estudar teologia, de estar aqui, porque nós vemos que um seminário interno como este, que é o Ceforte, ele capacita esses jovens para enfrentarem grandes obras que o Senhor colocou nas mãos deles. E eu quero que o Senhor deixe um recado para todos esses novos jovens que desejam fazer parte desse seminário. A melhor forma de crescer, progredir, de avançar, é sentar e escutar. Não só escutar, mas se projetar a partir de bons exemplos. E é o que fazemos aqui. Nós buscamos bons exemplos, pessoas que têm construído um legado, e com certeza deixarão um legado, para que essa nova geração seja moldada, seja embasada em exemplos que, de fato, deram certo e possam transmitir muito mais do que uma experiência, transmitir conhecimento. Muito bom. Desde já agradecemos a sua contribuição para nós aqui. E essa foi mais uma entrevista com o pastor David Gomes, aqui na TV IMW. Proclamando vida, transformando gerações. Pai, nós exaltamos o Teu nome pelos cuidados que o Senhor tem dispensado sobre nós, principalmente nesse dia, desde as primeiras horas, a companhia do Senhor conosco, a segurança, a proteção. Essa semana o Senhor já tem ministrado no coração dos teus filhos alguns princípios, valores que irão nortear a vida dos teus filhos, que vão nortear aqueles que estarão sendo parceiros e cooperadores no teu reino. Nossa oração, ó Deus, que o Senhor continue trabalhando, burilando, lixando essas vidas para que possam ser ferramentas úteis no teu reino, que nós possamos aprender, ó Deus, de início, para não aprender lá atrás com sofrimento. Nós, em Teu nome, queremos abençoar, Deus, a liderança dessa casa, os professores, aqueles que têm sido, Deus, instrumento para a edificação dessas vidas. E os Teus filhos e as Suas filhas, Deus, que estão preparando essa ferramenta. Que haja discernimento em ouvir a voz do divino hóspede, o Espírito Santo, o nosso companheiro. É a nossa oração. E abençoamos os Teus filhos com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. E aí, pessoal que está assistindo a IMW, estou aqui para falar um pouco de mim. Eu sou o Gabriel, estou no seminário interno, esse é o meu 3º ano aqui. Foram 3 anos, está sendo, na verdade, 3 anos de muita vida intensa aqui. Cada detalhe aqui, cada situação que nós vivemos aqui, estou sendo construído para o ministério. E, na verdade, na nossa cabeça parece que não começou ainda, mas já começou, porque eu estou sendo preparado para aquilo que virá. Todos os anos aqui, eu pude conviver com pessoas maravilhosas, eu pude estudar com pessoas maravilhosas, tenho uma sala, estou na turma 19 do Ceforte, e eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu não vejo lugar melhor para estar do que estar aqui no seminário interno. É uma fase, é um período que vai ficar marcado para toda a minha vida, porque eu cresci muito nesse lugar. Eu aprendi coisas que, na verdade, eu nem sabia e também nem imaginava que poderia aprender em outros lugares. Mas foi nesse lugar que eu me descobri e eu estou me encaixando dia após dia naquilo que o Senhor Deus tem para a minha vida. E também estou aqui com a minha amiga Geisiane, que entrou esse ano, hein? Eu estou no meu último ano, a turma é a única, Geis, que se forma em 3 anos. Mas, porque o seminário voltou a ser 4 anos, mas a minha turma ela se forma em 3 anos. Mas foi muito intenso tudo que nós vivemos aqui. E, Geis, você que chegou aí esse ano, o que você acha? Como está sendo o seminário para você? Fala um pouco de você aí também. Bom, galera, meu nome é Geisiane, eu sou do Espírito Santo, um pouquinho distante aqui de São Paulo, onde fica localizado eu sou de Guarulhos. o
Polo Guarulhos. E cada dia aqui tem sido um dia diferente. Cada dia aqui tem sido um dia de uma experiência nova. Eu tenho ficado muito feliz por tudo que eu tenho aprendido aqui. Tanto com as pessoas, quanto as aulas que são ministradas e com tudo que nós vivemos. É maravilhoso, nós sabemos que Deus ele nos traz, talvez para um lugar tão distante, mas para nos ensinar tantas coisas tão importante para as nossas vidas. Então eu agradeço a Deus pelo seminário interno onde eu estou hoje, porque tem sido uma fase maravilhosa. Eu sinto muita falta da minha família e dos meus amigos, mas eu tenho certeza que aqui eu tenho encontrado em todo tempo uma família onde quer que eu vá. Então eu agradeço a Deus por toda a experiência que eu tenho tido nesse lugar, no Polo Ser Forte Guarulhos, onde eu tenho aprendido cada vez mais a ser uma pessoa melhor, a ser uma líder cada vez melhor, como Deus me chamou. Muito legal. E eu estou aqui em Guarulhos, sou de Guarulhos e o seminário fica em Guarulhos. Mas nós temos ainda mais outros 26 jovens que estão aqui. Gente do norte, gente do sul, gente do nordeste, nós do sudeste, né, que nós somos até uma nós. indígena, inclusive na minha turma. Isso só demonstra como dos 4 cantos do Brasil, várias pessoas elas estão se posicionando, se levantando, justamente em direção a cada vez mais cumprir o chamado de Deus. Com certeza. E estamos aqui para sermos capacitados por Deus, para aprender com a ferramenta teológica, com o moldar de caráter, com a construção de liderança que nós estamos tendo, para servirmos melhor o reino do Senhor. Esse é o chamado que nós temos, que a Geise tem, que todos aqui querem exercer. E você também pode ser um desses. Venha para o seminário interno. Ser Forte Polo Guarulhos quer te receber e está com as portas abertas para ter você no ano de 2018 e no ano de 2019. Se prepare para o que o Senhor Deus vai fazer na sua vida através deste lugar aqui, porque esse lugar é um lugar que vai e tem transformado e tem feito muitas pessoas crescerem. Ser Forte Polo Guarulhos. Você tem o chamado. Nós temos o preparo.